330 milhões para os cofres do Flamengo. O Flamengo está fechando o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Contrato milionário no Flamengo. Mais um contrato milionário. Sabe quanto é que o Flamengo faturou ano passado? Quanto? 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Flamengo, a abrangência é muito maior, o faturamento é muito maior, a marca é muito mais valiosa. Técnico Tite tem 2 desfalques para a partida contra o Boa Vista. Alan pegou dengue e está de fora por tempo indeterminado. Gerson é internado às pressas em hospital no Rio de Janeiro com um quadro de infecção urinária. Matias Vinha está próximo de estrear pelo Flamengo e será apresentado hoje às 2h da tarde. Time inglês pode tirar Pedro do Flamengo. Pode ser no meio do ano. E tem outra coisa também que é muito clara. O Pedro. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega junto, nação, vamos juntos aqui na manhã desta segunda-feira, logo cedo, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Tem muita informação hoje aqui pra gente analisar juntos no nosso canal, mas antes, já chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Lembrando também que no final desse mês de fevereiro estaremos sorteando 2 mantos do Mengão. Manto número 1 para aqueles que são inscritos do nosso canal. Então se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Tem um link na descrição do vídeo para que você possa se inscrever nas nossas redes sociais, tanto o Insta como o Twitter X. Vai lá e se inscreva para você ficar ligado, porque assim você estará notificado sempre quando a gente falar aqui como você vai participar desse sorteio, tá bom? Então vamos aqui analisar as informações do Mengão. Aqueles que ele considera serem os seus parceiros de vida, o Kleber Xavier, o filho dele, o Matheus Bach, e agora o César Sampaio, que neste último ciclo dele na seleção brasileira, o César estava com ele e agora está com ele lá dentro do Flamengo. O Flamengo tem o melhor elenco, não adianta nada. O Flamengo tem o melhor elenco sul-americano. Simples assim. O Flamengo tem hoje até uma boa zaga, vai ser reforçada, não tenho dúvida. Mas tem até uma boa zaga, algo que não tinha. Fabrício Bruno é um grande zagueiro, ao contrário do Davi Luiz, que para mim é fraco. Repito, Davi Luiz para mim é fraco. Fabrício Bruno é muito qualificado. Ah, não é fraco. É fraco, se posiciona mal, é lento. Tem uma qualidade para sair jogando, mas é muito pouco para ser zagueiro titular do Flamengo. Mas é só a minha opinião. No mais, o Flamengo tem um grande elenco, tem uma ótima estrutura, tem o maior orçamento do futebol brasileiro. O ano passado, sabe quanto é que o Flamengo faturou ano passado? Quanto? Você que gosta de números. Adoro. Adora números? Gestão. 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse ano, a ideia é ultrapassar 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, quando você tem esse orçamento... Mas nadou e não ganhou nada. Mas por quê? Porque trocou muito de treinador, pagaram caro, até hoje não se explicou porque gastaram mais de 40 milhões de reais de multa desde que não mantiveram o Dorival Júnior à frente do Flamengo. Isso não está explicado. Demoraram para demitir o Sampaoli também. Demoraram para demitir o Sampaoli, demoraram para demitir o Vitor Pereira, contrataram muito mal, ou seja, uma troca errada atrás da outra, custando muito caro. Mas é 1 bilhão e 300 milhões de reais de orçamento, esse ano deve chegar a 1 bilhão e meio. E é legal quando você tem Gabigol e Pedro jogando com essa qualidade, jogando com essa disposição. É uma baita de uma opção para o Tite. O que você entende por essa busca de equilíbrio do Tite dentro do Flamengo? Olha, o Tite precisa ter um time equilibrado. Ele acha que quando você tem o Gabigol e o Pedro juntos, você não tem equilíbrio. Então, por isso que ele não põe os dois jogando juntos. Algo que o Dorival conseguiu fazer. E o Dorival, isso que eu não consigo entender. Espera um pouco. O Dorival é mais inteligente do que o Tite? Não acho. Eu acho que o Dorival é mais treinador do que o Tite. Isso eu acho. É o meu ponto de vista. Eu acho o Dorival Júnior um treinador melhor do que o Tite. Por isso ele entendeu que ele tinha que contar com os dois jogando ao mesmo tempo, desde que o Gabigol esteja nesta forma. Desde que o Gabigol esteja com esta entrega, desde que o Gabigol esteja com esse preparo físico. Era assim que ele estava quando o Dorival comandou o time do Flamengo. Aí o Dorival conseguiu encontrar espaço para o Gabigol jogando mais pela direita e para o Pedro jogando mais centralizado.
Aí ele ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Agora, eu não sei exatamente qual é a ideia do Tite. O Tite não gosta muito de ter os dois juntos, então ele gosta de jogar com alternativas. Ele vai ter a alternativa do Bruno Henrique, ele vai ter a alternativa do Luiz, que veio da Europa para ser titular desse time e até agora não conseguiu se firmar. Tem a alternativa do Cebolinha. Olha como é gostoso você ser treinador do Flamengo. É uma delícia você ser treinador do Flamengo. Cabe ao treinador ter a capacidade de colocar os melhores em campo. Você falou da zaga do Flamengo e o mercado da bola ainda tá rolando, né? Ontem, depois do jogo diante do São Paulo, Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, falou sobre a negociação com o Flamengo e deu a entender claramente que tem o desejo de deixar o clube. Bom, como eu falei, eu respeito muito a camisa do Red Bull Bragantino e vou honrar até o final. Enquanto eu tiver contrato e nada tiver resolvido, eu vou jogar e vou dar meu sangue. Não vou em nenhum momento desmerecer o clube por causa disso. Como eu disse, me deu a oportunidade quando poucos clubes me dariam. Eu sei que as coisas estão andando, eu dei um passo atrás a partir do momento que começou os jogos, porque eu preciso focar só nisso, né? Não dá para ficar me distraindo com outras coisas e o comprometimento sempre vai ser com o clube que eu estou jogando agora. Mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero, mas as coisas vão, espero que as coisas andem, mas enquanto isso eu vou estar honrando e jogando normal pelo Red Bull Bragantino. Isso é uma entrevista legal. É, o cara que fala o que tá pensando. E sem hipocrisia, sem mentira, sem mentira. Eu quero ir pro Flamengo, claramente. Ele falou claramente ou não falou? O meu staff sabe que eu quero ir. Com respeito ao Bragantino, que aliás tem sido uma grande vitrine para os jogadores nos últimos tempos. E ontem eu assisti esse jogo, o Léo Ortiz fez um partidaço. Apesar do empate em 2-2, fez um partidaço o Léo Ortiz. Joga muita bola, joga muito mais do que o Davi Luiz. Faria uma baita de uma dupla com o Fabrício Bruno. Agora não sei o que é que o Flamengo está pensando nessa história. Eu entendo que os passos estão sendo dados, mas acho muito interessante que o Léo Ortiz tenha essa cabeça e deixe claro a sua vontade de ir. É muito importante que você deixe claro aquilo que você quer na vida. O Léo Ortiz deixou claro, quero ir para o Flamengo. Então, se ele quer ir para o Flamengo e o Flamengo quer o Léo Ortiz, eu não tenho dúvida que o negócio vai acontecer. E o João Guilherme, que falou sobre uma possível negociação de Pedro no meio do ano para a Europa e também falou sobre o patrocínio que está chegando no Flamengo. Falando em Flamengo, vocês viram a proposta que a empresa Brax fez para o Flamengo? Um contrato de 5 anos, 330 milhões de reais para colocar as placas de publicidade nos jogos do Flamengo. E aí isso está dando uma repercussão muito grande, porque é outro valor impressionante do Flamengo, que é uma máquina de fazer dinheiro, e um valor 90 milhões de reais a mais da proposta que tem o Corinthians, que é pago para o Corinthians. E aí já viu, né? Aí começa o buchicho. Mas o Flamengo realmente atingiu um nível impressionante. 330 milhões de reais pelas placas de publicidade nos seus jogos. Que grana, hein, né, gente? Para os padrões brasileiros e sul-americanos, para um time que já fatura 1 bilhão e 200 milhões de reais sem ter ganho nenhum título no ano passado, foi o faturamento do Flamengo, é algo realmente impressionante. Amanhã irá acontecer uma reunião para definir esse rumo aí do Flamengo em contratações. Para conversar sobre Léo Ortiz, se vale a pena seguir nessa novela, se não vale, buscando um outro nome e tal, aquela coisa toda. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte e tem um treinador que não dá para negar a capacidade, o gabarito dele e a comissão técnica dele. Então, havendo esse encaixe entre Tite e Flamengo, eu tenho a impressão de que o Flamengo pode ser superior a 2023 e até mesmo a 2022, quando ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Vamos aguardar. O Flamengo não precisa de tantas contratações assim, né? Não precisa. E trouxe jogadores caros e jogadores pontuais. O Tite falou, trazer jogador, tem que trazer jogador para chegar e jogar. É o caso do De La Cruz e o caso do Vinha.
Senão, a gente usa a base. Você vê aí, Igor Jesus foi bem no jogo contra o Bangu. Com certeza terá mais oportunidade. Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Lohan, Ryan Lucas e outros mais, são jogadores que estão ali, que têm qualidade, que são criados no clube e que merecem chance também para compor o elenco do Flamengo. O Palmeiras faz isso muito bem. Então eu acredito que não é questão de pão durice. É uma questão de negociação. Não é porque você tem dinheiro que você vai pagar um preço mais alto do que vale alguma coisa. Aí é burrice, né? E é exatamente por causa deste equilíbrio de quem dirige o Flamengo, a parte das finanças, administra o clube, é que o Flamengo chegou a essa condição financeira, porque não saiu fazendo muitas vezes contratações mirabolantes, gastou dentro do plano adequado, gastou muito dinheiro com multa de treinador. Aí foi um erro dessa diretoria do Flamengo. Mas, cara, é incontestável que essa gestão do Flamengo, que começou em 2013 e está até agora, é uma gestão que sabe fazer dinheiro, né, que transformou o clube realmente como ele sempre teve potencial, mas com esta gestão, a partir de 2013, os recursos que a torcida do Flamengo gera foram capitalizados e o Flamengo virou uma máquina indestrutível de produzir dinheiro, né? E isso aí é uma bola de neve, cara. Então eu não acho que seja pão durice, acho que é equilíbrio. Não é porque você é rico que você vai sair gastando tudo. Calma. Se você fizer isso, você vai ficar duro. Entendeu? Tem que ter equilíbrio financeiro. Inteligência, educação financeira, isso é muito importante. Bom, o que tem de verdade na venda do Pedro para a Inglaterra? Que eu saiba, nada. Que eu saiba, nada. E acho também o seguinte, nós já estamos em fevereiro, a janela lá na Europa fechando, se tiver alguma coisa, pode ser no meio do ano, mas neste momento nada, eu não sei de nada. E tem outra coisa também que é muito clara, o Pedro, ele já entrou numa idade, 26 anos, que dificilmente um grande clube da Europa, se o jogador não está lá, jogando lá na Europa, dificilmente o clube vai buscar esse jogador fora da Europa. Os grandes clubes europeus, e o Chelsea está incluído nessa lista, busca jogadores mais jovens. Vem aqui pegar jogadores de 18, 17, 16, 19, 20, 21 no máximo, para deixar do jeitinho deles. Então eu acho que pouco provável. O Pedro é um grande jogador? É um grande jogador. Mas ele já teve uma passagem pela Europa, rápida, na Fiorentina, onde pouco jogou, e isso conta negativamente para ele. Os europeus olham isso. Eles falam, pô, o cara já passou por aqui e não fez nada, né? Ah, ficou pouco tempo? Ficou pouco tempo, verdade. Mas quando entrou, não fez nada. É o caso do Gabigol. Gabigol passou por lá, Inter de Milão, Benfica, teve poucas chances e não jogou quando teve chances. Bem, então isso aí pesa. Então acredito que esses jogadores, se você falar para mim assim, mercado da Arábia Saudita, MLS, futebol mexicano, a China está fechando as portas, né, de investimento. Aí eu acredito. Agora, grande time da Europa, de ponta, é pouco provável. Porém, pode acontecer. Pode acontecer, porque se trata realmente de um grande jogador, como é o Pedro. Flamengo, a abrangência é muito maior, o faturamento é muito maior, a marca é muito mais valiosa. Ponto. Dá para comparar o que o Atlético fatura com esses clubes aqui? Não dá.
E o clube não gosta, o Atlético não gosta quando nós aqui da imprensa, ou coleguinhas por aí, relacionam o Atlético, colocam no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Quando Palmeiras e Flamengo vão, principalmente o Flamengo, né? O Flamengo gasta mais no mercado, mas muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras erra e acerta como qualquer outro, mas não contrata jogadores dos valores que o Flamengo contrata, e o Palmeiras vem ganhando muito mais, inclusive. Ou vem ganhando muito mais, não. Vem ganhando muito, né? Porque o Flamengo, do Jorge Jesus para cá, também ganhou. E onde eu quero chegar com tudo isso? Dá para comparar? Não, não dá para comparar. Dá para falar que o Atlético tem que andar junto com o Flamengo, Palmeiras no mercado? Não, não dá. E o Atlético não gosta que a gente faça isso. Sobre o volante Alan, que já estava fora do Flamengo, desfalcando o Flamengo por desequilíbrio muscular, enfim, problema muscular. Mas agora ele teve mais um problema. O Flamengo informou que o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada, dia 16, que confirmaram o diagnóstico de dengue. Pois é. Infelizmente a gente está tendo muitos casos de dengue, a verdade é essa. Inclusive vocês precisam tomar cuidado. Eu já peguei dengue, cara, lá na minha infância / adolescência, quando eu tinha 13 anos mais ou menos. Foi terrível, assim que eu posso definir quando eu peguei dengue. Foi terrível. Eu jamais vou esquecer os dias que eu tive quando eu estava com dengue. Então tomem cuidado, sério, de verdade, gente. Isso é um assunto muito sério. Eu vejo muita gente brincando sobre isso. E infelizmente o Alan foi diagnosticado com dengue. Espero que ele tenha uma ótima recuperação, que dê tudo certo. E o Alan, infelizmente, mais uma vez está tendo um problema físico, enfim. Nesse caso, obviamente, não é culpa dele, né, gente? Em nenhum caso foi culpa dele. A verdade é essa. Mas é um atleta que chegou custando muito alto, 9 milhões de euros. Tinha uma expectativa muito grande em cima desse jogador e até o momento ele não conseguiu se firmar por vários problemas físicos que ele vem enfrentando desde a chegada dele ao Flamengo. Agora vamos falar sobre o outro caso envolvendo o volante Gerson. Inclusive, Gerson está internado no hospital. Foi isso que o Flamengo informou, que o Gerson reclamou de dores abdominais ao chegar hoje, no caso domingo, ao centro de treinamento Ninho do Urubu e foi conduzido a um hospital da Barra para a realização de exames. Os resultados apontaram uma hidronefrose com infecção renal. Após avaliação com o especialista, o jogador seguirá internado para fazer exames complementares e seguir com tratamento médico. Vamos lá, galera. O que é hidronefrose? Eu entrei em contato com uma amiga minha, que é médica, Camila, não vou falar o sobrenome dela, porque eu não sei se pode expor isso, mas ela está sempre aqui acompanhando. Um beijo, Camila, minha amigona. E ela disse o seguinte, de maneira sucinta e no bom português, digamos assim, é algo comum, é quando tem um ponto de obstrução e desse ponto para cima vai acumulando líquidos e o rim incha e não tem como liberar esse líquido, fica ali inchado, né? E como pega infecção urinária? Pode pegar de várias formas, tá? Ela me explicou, de várias formas e assim, não tem como saber como ele pegou, tudo depende do exame ali, e a gente não tem acesso ao exame, eu pelo menos não tive até o momento acesso ao exame. Você pode pegar segurando muito o xixi, por exemplo, ou até mesmo transando sem camisinha, existe isso de fato. Tudo depende, não tem como eu saber. Fato é, ele está internado, novos exames serão feitos para saber a gravidade do problema, em muitos casos precisa até passar por uma pequena cirurgia, digamos assim, e não tem como saber nesse momento agora. Fato é, está fora do jogo de terça, preocupa para o Fla-Flu de domingo, obviamente, porque ele vai ficar um longo período sem treinar. E nesse momento, a preocupação não tem nem que ser jogo, na verdade, tem que ser a saúde do atleta. E o Gerson, querendo ou não, ele está com uma infecção renal, gente. E é isso, tem que tratar, tem que fazer exame. Eu espero que dê tudo certo nesse tratamento dele, porque é um jogador extremamente importante. Mesmo se não fosse muito importante, estamos falando de um problema de saúde. E nesse momento ele está internado para mais exames médicos. A gente ainda não tem como saber quando ele terá alta, não tem como saber disso. Tudo depende desses novos exames que estão sendo feitos no volante Gerson.
Sem Alan, sem o Gerson, que está internado no hospital, quem pode ganhar muitas oportunidades aí e já está com muita moral nos bastidores do Flamengo? Igor Jesus, um jogador, galera, que ele participou do Pan-Americano com a seleção brasileira. Lá no Pan-Americano ele também sofreu uma lesão no joelho que atrasou e muito a primeira chance dele. É um jogador que agrada muito a comissão técnica do Flamengo, no caso do Tite, né? Os auxiliares gostam muito do Igor Jesus. É um jogador que eu sempre defendi aqui a utilização desse atleta, porque eu acho que ele pode seguir o mesmo caminho do João Gomes, não digo nem ter sucesso na Premier League, mas o mesmo caminho no Flamengo, se as etapas forem feitas de maneira correta, sem pular etapas, para não correr o risco, entre aspas, de queimar o jogador, porque isso acontecia muito, não só no Flamengo, mas o Flamengo hoje em dia sabe administrar muito bem a utilização de jovens atletas. E eu acho que o Igor Jesus ele pode ter sucesso no time profissional do Flamengo. A gente não consegue ter muitos jogadores nesse passado recente aí no Flamengo saindo da base e tendo muito sucesso no elenco profissional. Eu mesmo esperava mais do Lázaro, baita jogador, hoje está no Palmeiras, foi vendido ao Almeria. O próprio Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace. Então, assim, são jogadores que têm uma expectativa muito alta e eu tenho uma expectativa muito boa em cima do volante Igor Jesus. Acho que é um jogador que o Flamengo pode colher muitos frutos com ele, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com uma futura venda e fazendo dinheiro. E por falar em dinheiro, galera, mais um contrato milionário chegando ao Flamengo. A empresa Brax fez proposta de 330 milhões ao Flamengo pela venda das placas de publicidade nos jogos do clube como mandante, tá? O contrato teria validade de 2025, ou seja, ano que vem, até 2029. A empresa oferece ao Fla 90 milhões de reais a mais do valor que paga ao Corinthians pelo mesmo tempo de contrato. A proposta será analisada nessa segunda-feira pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. Inclusive a Brax, galera, é a empresa que serviu de fiador para o Corinthians contratar o Mateuzinho junto ao Flamengo. Por quê? No contrato, o Flamengo exigiu uma garantia financeira. E qual foi essa garantia financeira? Se o Corinthians não pagar, é a Brax que vai pagar ao Flamengo. Entende? Porque a Brax fechou um patrocínio milionário com o Corinthians. Então, se a Brax oferece ao Flamengo 330 milhões e o Flamengo ganharia 90 milhões a mais que o Corinthians ganha, então vamos lá. É um contrato de 240 milhões que o Corinthians fechou com a Brax. É uma grana alta. Eu acho um bom valor para o Flamengo. Beleza. Mas se a gente levar em consideração o valor que fechou com o Corinthians, o Flamengo poderia buscar mais nessa negociação, um valor maior. Mas, enfim, é o contrato sendo oferecido ao Flamengo, o Conselho Deliberativo vai aprovar. Muito difícil o Conselho Deliberativo reprovar o contrato. Eu confesso que eu nem lembro se isso já aconteceu. Sendo bem sincero aqui, gravando o vídeo agora, eu não lembro se isso aconteceu. O Conselho Deliberativo do Flamengo reprovar um contrato. Então, nesse caso aí, acho que vai ser votado, vai ser aprovado e o Flamengo vai fechar mais um patrocínio milionário, 330 milhões, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Ou seja, 4 anos de contrato, é isso? 25, 26, 27, 28, 20... Não, 5 anos de contrato. Cara, 5 anos de contrato é muita coisa. Vamos lá, 330 dividido por 5. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. O Flamengo vai ganhar nesse contrato 66 milhões de reais por temporada em placa de publicidade, gente. É muita grana. Então, para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, tá aí, ó. O Flamengo sabe fazer dinheiro. Assim, eu acho que não deveria ser menos que isso, cara. Estamos falando da maior torcida do Brasil. Estamos falando de um clube que está sempre brigando por títulos, independentemente do campeonato. Tem uma grande visibilidade. Estamos falando de um clube que dá muita audiência, a verdade é essa, dá muita audiência. O Flamengo em crise dá mais audiência que muito clube por aí sendo campeão. A verdade é essa. Então, gente, é isso. O Flamengo sabe fazer dinheiro, essa diretoria sabe fazer dinheiro. Espero que o dinheiro seja bem utilizado. E é incontestável, nação, esse poder aquisitivo do Flamengo. Não tem comparação, não tem como nenhum outro clube comparar
se comparar com o Flamengo. Nessa negociação, o Flamengo está operando 330 milhões de reais num contrato de 5 anos, mais de 90 milhões de reais na frente do Corinthians. Então, só para você ter uma ideia do poder que o Flamengo tem financeiramente nas mãos e que pode isso se prolongar por muitos e muitos anos, até mesmo, como disse aí o João Guilherme, virar uma bola de neve. Virar uma bola de neve, o Flamengo ficar cada vez mais rico. E aí, meu amigo, ninguém para o Flamengo. É uma coisa de louco. Fora do comum. Para terminar o vídeo, o Flamengo vai apresentar hoje o Matias Vinha. Inclusive, tem a possibilidade dele enfrentar o Boa Vista nessa terça-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações e notícias do Mengão. E lembrando, que no final desse mês de fevereiro estaremos sorteando 2 mantos do Mengão para você que tá sempre com a gente aqui acompanhando o nosso canal, tá certo? Então é isso daí, nação. Ótimo dia, bom dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.